Olá, meus amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Aqui quem vos fala é o pastor Eronilton Nascimento. No vídeo anterior, no nosso canal, nós fizemos um comentário breve sobre as principais divisões dos livros da Bíblia. E hoje, pela graça do Senhor, estaremos fazendo aqui um pequeno comentário agora sobre a primeira divisão que temos na Bíblia Sagrada, na ordem que está, nossa divisão. Nós estaremos falando hoje sobre o Pentateuco. Conforme nós falamos no vídeo anterior, nós falamos aqui sobre o Antigo Testamento, que está dividido aí em 5 partes. Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. E hoje nós estaremos falando então sobre o Pentateuco, a primeira parte da divisão que nós temos aí na nossa Bíblia Sagrada, ok? O Pentateuco, na verdade, nós acreditamos sim que o Pentateuco foi escrito por Moisés, e que esta palavra Pentateuco, ela deriva aí do grego, penta ou pente, quer dizer 5, e teucos, quer dizer rolo. Então, Pentateuco quer dizer a forma em que esses livros foram escritos, não o seu conteúdo, mas em 5 livros, 5 rolos. Nós temos aí o Pentateuco, a forma que é descrita no hebraico, chamada de Torá, Torá, que quer dizer ensino. Na verdade, ela vem de uma outra raiz do hebraico, quer dizer ensinar. Então, Torá, na verdade, significa ensino. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é essa porção chamada como Pentateuco, são os livros de ensino, ensinamento. E também esses livros são chamados, nós temos outras partes da Bíblia que mencionam o Pentateuco como sendo a lei de Moisés, ou simplesmente a lei, tá certo? Nós temos aí algumas passagens bíblicas que identificam esses livros sendo conhecidos como os livros da lei. Primeiro livro que nós temos no Pentateuco, que nós estaremos meditando aqui, é o livro de Gênesis. Esse título, conforme aparece nas nossas Bíblias, é uma tradução do grego, do referido título em hebraico. Na verdade, no hebraico, a palavra, o título desse livro é Bereshit, quer dizer no princípio, origem, fonte, correto? E Gênesis, então, é esse título grego, quer dizer o começo, correto? Nós temos no livro de Gênesis aí vários tópicos, sendo aí o começo de muitas coisas, começo da raça humana, começo de toda a criação, na verdade, criação dos céus, da terra, criação da raça humana, primeiro pecado, primeira salvação prometida, após a queda. Nós temos aí também ainda no livro de Gênesis, capítulo 4, 5, as primeiras civilizações aqui sobre a terra, as primeiras civilizações. Depois capítulo 6, até o capítulo 8, nós temos ali a parte do dilúvio, correto? E depois, pós período diluviano, nós temos aí do 8 até o 10, a parte das divisões das raças ali, saindo dos 3 filhos de Noé. Quando a Bíblia menciona que na época do dilúvio se salvaram 8 almas, Noé, sua esposa, Sem, Cã e Jafé, e deles aí se distribuíram aí as demais raças que se espalharam sobre a face da terra. Então, assim, de forma geral, nós temos aí do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 12, ou então o 11, até o 11 ali, na verdade o 26, nós temos ali até o 11 e 26, nós temos aí essa parte que fala sobre as origens das civilizações, a origem do homem, dilúvio, mas do 11 e 27 para frente, nós temos aí a segunda parte do livro de Gênesis, que fala sobre a criação do povo hebreu, a nação de Israel, a chamada do povo de Israel através de Abraão. Nós temos lá no 11, 27 para frente, na verdade, até o 12, nós temos essa retomada saindo ali
da região de Ur dos Caldeus, região da Mesopotâmia, que quer dizer, Mesopotâmia quer dizer entre rios, que fala aí do rio Tigre e o rio Eufrates. Então nós temos aí essa segunda parte da divisão do Gênesis. Primeiro, então, do 1 ao 11, 27, depois para frente até o capítulo 50 de Gênesis, falando sobre a nação de Israel. Aí nós temos aí o capítulo 12, a chamada de Deus confirmada ali com Abraão. Depois nós temos Isaac, né, Jacó, seu nascimento aí, o nascimento dos 12 filhos de Jacó, onde posteriormente se tornariam aí as 12 tribos de Israel. Termina o livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis termina com a morte de Jacó, a morte de José, né? Inclusive é um paradoxo, né, que nós temos aí no livro de Gênesis. O livro inicia com o começo de tudo, o começo da criação, inicia com a vida, e o livro de Gênesis termina aí mostrando sobre a morte, né? Duas palavras aqui, dois paralelos aí entre a vida e a morte, livro de Gênesis. Depois de Gênesis, nós temos Israel, ficou período total na terra do Egito de 430 anos. Depois de 430 anos na terra do Egito, aí nós temos a sequência, o livro de Êxodo. Né? A palavra Êxodo quer dizer saída, partida. Então, é o povo de Israel saindo da terra do Egito em direção à terra da promessa. No livro de Êxodo também faz parte, o segundo livro dessa narrativa do Pentateuco, segundo livro do Pentateuco, conhecido como Êxodo, saída. Nós temos lá a opressão dos hebreus. Depois Deus levanta então Moisés para tirar o povo da terra do Egito. Nós temos aí a parte onde menciona as pragas que foram derramadas no Egito. Depois do capítulo 12, nós temos ali a Páscoa sendo comemorada pelos judeus, e aí, mais à frente ainda, nós temos as instruções que Moisés deu ao povo de Israel. E, para finalizar aqui essa parte, nós temos aí a sequência do próximo livro, terceiro livro do Pentateuco, que é o livro de Levítico, correto? O livro de Levítico, que está estritamente ligado ao livro de Êxodo. Enquanto o Êxodo fala da libertação do Egito, libertação do povo de Israel, nós temos aí o livro de Levítico falando sobre a lei de Deus, a construção dos tabernáculos. Então, o livro de Levítico está ligado aí à questão dos sacrifícios, às ofertas, a forma de efetuar as ofertas, os sacrifícios, toda a ordenação, questão dos sacerdotes, dos levitas, vestimentas. E o tema principal do livro de Levítico é santidade. Amém? O terceiro livro, então, do Pentateuco é o livro de Levítico. Nós temos agora aí o quarto livro do Pentateuco, que é o livro de Números. Na verdade, o livro de Números, ele recebe esse título por conta de dois grandes censos que nós temos em Israel. E também por enumerar as peregrinações. Duas coisas principais. Claro que conta toda a trajetória, mas ele fala de dois censos, duas contagens do povo de Israel. Uma no capítulo 1 até o capítulo 3 e outra no capítulo 26 do livro de Números. Então, o livro de Números tem essas duas partes, o do censo e também ele conta a peregrinação de Israel na terra ali do deserto até a chegada na terra de Canaã. Lá no livro de Números também nós temos aquela questão da rebelião que houve, várias rebeliões que aconteceram no período do deserto, mas também fala aí da chegada, a preparação do povo para entrar na terra prometida. E por último, para encerrar essa reflexão aqui breve, são alguns minutos somente, para encerrar essa reflexão, nós temos aí o livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, que traduzido do grego ele quer dizer segunda lei,
ou segunda entrega da lei. Não que fosse outra lei diferente. Não, é que o livro de Deuteronômio, agora ele já sendo escrito próximo à entrada de Canaã, quase na chegada de Canaã, nós temos ali, depois de 40 anos, uma nova geração, né? Aqueles que saíram do Egito, aqueles que saíram do Egito, que tinham acima de 20 anos, quando aconteceu aquela rebelião em Números 13, todos eles pereceram no deserto, exceto Josué e Caleb, Todos os demais que tinham de 20 anos para baixo foi essa nova geração que agora chega lá na entrada da terra prometida. Então, se eles demoraram ali 40 anos, conforme a Bíblia diz em Números, que seria um ano para cada dia, que o período que os espias levaram para ir até a terra e espiar a terra e voltar, então Deus deu ali um ano para cada dia por causa da rebelião, por causa da desobediência do povo, da murmuração. Então ficaram 40 anos nesse período depois de Cades Barneia. Então, 40 anos. Se de 20 anos para baixo foi essa geração que entrou, o mais velho ali que chegava em Canaã, exceto Josué e Caleb, então tinha 60 anos. Então era uma geração nova, uma geração que estava entrando na terra de Canaã. Por isso, então Moisés escreve aqui o Pentateuco, que é o segundo livro, a repetição da lei. A única coisa que não temos novas leis, não, é repetição da lei, mas a única coisa que acrescenta aqui no final desse livro, claro, alguém acrescenta essa parte no final do livro, que é a parte da morte de Moisés, no final do livro de Pentateuco. Com exceção a essa parte, o livro de Deuteronômio, na verdade, é a repetição então da lei, a chegada, desde o começo, o Monte Sinai, ele vai repetindo todas as ordenanças, os mandamentos que Deus tinha dado para Israel, tá certo? Então nós terminamos aqui uma breve reflexão sobre o Pentateuco, o livro da lei, Torá, ensino, que é essa primeira parte que nós temos na nossa Bíblia Sagrada, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livros da lei, livros de ensino, livros da Torá. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. No próximo vídeo estaremos falando então sobre os livros históricos. Os livros históricos se dão agora quando o povo já estão na terra prometida, já chegaram à terra de Canaã, e ali começam então os livros históricos, onde nós estaremos comentando no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Siga lá no nosso canal, no YouTube, Pastor Eronilton Nascimento. Pastor Eronilton Nascimento. Deixe o seu like, nos acompanhe. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que Deus em Cristo abençoe a sua família. Até o próximo vídeo. Deus abençoe em nome de Jesus.